E você fala sobre neurociência, né? Sim. Eu adoro falar sobre neurociência, porque a gente vê, assim, como a fé afeta o nosso cérebro e quantas coisas ainda tem para a gente descobrir, né? A ciência e a fé. Tem coisas que a gente consegue provar através da ciência, tem coisas que a gente não prova através de nada. Só com a força soberana de Deus mesmo. Tem coisas que a gente não consegue explicar, que a gente vive com Deus, que a gente não consegue explicar. Inclusive, tem coisas na Bíblia que nem tudo a gente vai conseguir explicar. É porque é Deus, isso mesmo. Como que você lida com isso, né? Porque hoje em dia eu sei que a fé, ela pode ser comprovada. Eu não sei se eu posso dizer assim que é a fé que pode ser comprovada, mas eu fiquei sabendo que através de uma ressonância, você encontra lá algumas partes do seu cérebro que tem alguma alteração. É quando você tem fé e quando você não tem fé? É isso? Então, olha só. Tem alguns estudos grandes, né, dentro da área da neuroteologia, da neurociência lá nos Estados Unidos, porque essa questão que envolve fé e ciência fora do Brasil é mais desenvolvida, principalmente nos Estados Unidos. Aqui os estudos estão bem atrasados, vamos colocar, né? Mas foi feito um estudo muito grande lá na Universidade da Pensilvânia. O que eles constataram? É um estudo sério, né, muito reconhecido, com muita amostra, com muitas pessoas participantes, e num período longo de tempo. Então, isso que são coisas que garante que é um estudo científico sério. Né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a fazer uma ressonância magnética funcional, vamos colocar assim, que não seriam só fotos do cérebro da pessoa enquanto ela está orando ou lendo a Bíblia. Então, é como se fosse quase que filmes para pegar realmente a fisiologia e o mecanismo do cérebro em movimento, né, da pessoa enquanto ela ora. Então, o que acontece? Quando a gente está orando ou quando a gente está lendo a Bíblia, alguma atividade assim espiritual, a concentração do fluxo sanguíneo aqui no nosso lobo pré-frontal, que seria a nossa área de raciocínio, poder de decisão, né? Então, aumenta muito o fluxo nessa área. E tudo bem. Existem algumas áreas que quase não se integram e não comunicam entre si do nosso cérebro, mas quando a gente ora, o fluxo sanguíneo fica tão grande que existe uma comunicação maior. Então, eles já sabem que a oração, a fé, faz muito bem para a nossa saúde, para o nosso cérebro. O simples fato de você juntar as mãos assim, em reverência, já aumenta o fluxo sanguíneo dessa região, que seria a nossa região da consciência, do poder de escolha, discernimento. E o que explica isso? Juntar as mãos, tipo, a fé mesmo? É a fé, né? A fé. Só que, né, que eles pegaram, nesse estudo, eles fizeram várias práticas, né, vários tipos de ensaios. Se você faz isso, você faz aquilo. Inclusive, isso é um efeito até que acontece no cérebro de pessoas que estão meditando. Tem gente que, né, tem, né, uma fé diferente, que fazem essas questões mais... Né, também acaba acontecendo isso. Só que o que é interessante desse estudo especificamente, que fala de uma comprovação de fé? Eles pegaram pessoas assim que estavam na UTI, em leitos de UTI, e separaram. Era um grupo grande, né, que estavam ali acamados, inconscientes. Né, então, tem um grupo de controle, que a gente fala, né, na ciência, muito bem estudado e controlado. Então, existia um grupo de pessoas acamadas que estavam recebendo oração intercessória, daquelas pessoas que estavam lá na máquina, né, de ressonância, e tinha um outro grupo que não recebia oração. Porque, assim, para a gente que é cristão, esse tipo de coisa parece até não... Poxa, não é humano, vamos orar por todo mundo, né? Mas aqui é uma questão de ciência, de estudo científico. E o que geralmente eles fazem esse tipo de coisa não para provar que a fé existe. Geralmente eles fazem esse tipo de estudo para provar que a fé não existe. Né, que é o efeito placebo, essas coisas assim, né? Então, a questão era, o efeito placebo existe, ele é benéfico, mas até onde vai isso? Né? Por que faz tanto efeito nisso? Ou de pessoas que não estão passando por esse efeito placebo, que estão ali inconsciente numa cama. E o que eles constataram era que essas pessoas que receberam oração,
um número grande de pessoas que estavam completamente inconscientes, elas tiveram em questão de qualidade e quantidade, né, tiveram uma melhora absurdamente maior do que aquele outro grupo que não recebeu oração. Né? Então, intriga a ciência. Né? Eles não têm como provar, e nem nós não temos como provar que era Deus ali. Mas os resultados falam por si só. Sim, exatamente. Tem coisas que a gente não vai poder provar, né? Como que as pessoas são curadas, né? Sim. Quanta gente orou já por alguém e essa pessoa foi curada. Sim, exato. Né? Então, assim, como explicar isso? Imagina para um médico, como explicar? Como explicar que a pessoa chega num hospital com câncer e algumas voltam lá depois de um tempo e as pessoas olham e falam, não existe mais nada aqui. Exato. Né? Foi a sua fé, ou você serve um Deus grandioso. Eu já vi muitas pessoas contarem casos assim. Então, tem coisas realmente que a gente não consegue explicar, é só vivendo mesmo, é só colocando o nosso coração diante de Deus, né? É só orando, é só entregando. Eu sempre falo assim para as pessoas que, nas minhas lives, ou para as pessoas, a gente não sabe como Deus vai fazer na nossa vida, mas Ele vai fazer o que estiver de acordo com o que Ele deixou pra gente. Não que a gente comece a pedir coisas que realmente você sabe, mas essa não é a vontade de Deus. Deus não instruiu o ser humano por esse caminho. Mas quando Deus instrui o ser humano por esse caminho, que é o que está aqui na Bíblia, né? Eu não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Isso é fé, isso é nós acreditarmos. Isso é nós chegar num nível de fé onde, assim, eu não sei, eu não vejo saída, mas eu sei que Deus faz. Olha o que acontece. Em 2 Crônicas, no capítulo 16, menciona um rei de Israel que ele ficou enfermo e ele morreu. E falou assim que ele pecou porque ele só buscou os médicos e não buscou a Deus. Um dos grandes erros do cristão que nós queremos falar, não, os médicos dão conta. Perfeito, os médicos precisam dar conta, mas o nosso primeiro recurso sempre será Deus. Da mesma forma que nós não podemos ser negligentes e simplesmente orarmos e esquecermos de buscar um médico. Então Deus tem que estar presente em tudo.